Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz e hoje a gente vai começar uma série de análises táticas das principais seleções favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026. A gente vai começar com a Argentina, arquirrival da nossa seleção brasileira e atual campeã do mundo em 2022. Esse título que encerrou um jejum de muitos anos aí para a seleção albiceleste, né? E veio coroar a carreira de um gênio do esporte, dessa modalidade, Lionel Messi. Provavelmente um dos jogadores mais influentes de toda uma geração, certo? Então a gente vai falar aqui como a seleção atua, vamos passar posição por posição, vamos falar um pouco do modelo de jogo do Lionel Scaloni, certo? Vamos mostrar algumas variações, como a seleção ataca, como a seleção pode se defender. Então vamos lá, começando no gol de Dibu Martins, com certeza um dos goleiros mais icônicos aí da geração, certo? Em clubes não é um goleiro nada confiável, ao contrário, mas quando se fala em seleção, em rendimento com a camisa da seleção nacional, é impressionante o que Dibu Martins consegue fazer. Extraordinária participação na Copa do Mundo de 2022, e inclusive se não fosse ele, não teríamos a Argentina não teria o título, né? Fez uma das defesas, provavelmente a defesa mais importante da história das Copas, naquela prorrogação contra a França. À frente dele, a seleção costuma jogar com uma linha de 4 defensores, uma seleção já bem veterana nesse setor, todo mundo remanescente do título de 2022. Pela lateral direita, Naruel Molina, jogador do Atlético de Madrid, mas já sem tantos minutos assim. Inclusive a gente vai ver que a função dos laterais da Argentina é uma função bem coadjuvante, é uma função mais de apoio mesmo, quando o time está atacando. A dupla de zaga, Christian Romero do Tottenham, um jogador mais de imposição física, de perseguições individuais, que sai para fazer essa caça mesmo nos atacantes rivais. Do lado dele, veteraníssimo, já com 38 anos, Nicolas Otamendi, capitão do Benfica. Já não tem mais aquela força física para os embates individuais tão duros. Jogador muito experiente, que fica mais é um jogador mais posicional. Enquanto o Romero é o jogador que sai mais é o zagueiro que sai mais na caça quando é necessário. Na lateral esquerda, Nicolas Tagliafico, do Lyon, um lateral cumpridor, nada além disso, um jogador médio, que a gente vai ver, como eu falei, junto com o Molina lá pela direita, são jogadores que compõem, mais ou menos como fazem os dois laterais do Brasil, certo? À frente deles, uma linha de quatro meias que gostam de se unir e ter muita posse de bola. Da direita para a esquerda, a gente tem McAllister, do Liverpool, que não vive sua melhor fase, mas enfim, um ótimo jogador. Enzo Fernandes, do Chelsea, que inclusive pode tanto ajudar o Paredes nessa saída de bola qualificada, como pode ser mais um chegador para pisar na área, para fazer gol. Inclusive vem jogando muito assim no Chelsea, como esse meia mais avançado. Como o primeiro homem dali do passe, o jogador que carimba saídas de bola, Leandro Paredes, do Boca Juniors, vem se consolidando nesse ciclo agora de 4 anos como esse jogador à frente da linha de defesa para carimbar, para direcionar esse primeiro passe. E pela esquerda, jogador que é conhecido aqui no nosso Campeonato Brasileiro, fez ótimas apresentações com a camisa do Botafogo, Thiago Almada, que é mais um meia que joga pelo lado esquerdo, e quando o time tem a bola, a gente vai ver daqui um pouco, se une a esses outros jogadores para ajudar nessa circulação de bola que o time da Argentina tanto gosta. Dupla de ataque, Lionel Messi, dispensa comentários, o gênio aí de toda uma geração, provavelmente o jogador mais influente aí da história do futebol, um dos, pelo menos, com certeza mais influente da história do futebol, pelo que ele faz com a bola e como ele interfere na forma como os adversários jogam. É impressionante como o Messi todos os adversários têm várias formas de estratégia de tentar parar o Messi, mas mesmo assim, mesmo com a idade mais avançada, ele sempre é capaz de um passe, uma achada, um drible, não mais aquelas arrancadas, né, por conta da idade, mas um drible curto, uma finalização perfeita, um passe preciso. Enfim, um gênio, um jogador capaz de desequilibrar em qualquer momento do jogo.
E do lado dele, um jogador que ganhou a posição na última Copa, né? Julián Álvares, do Atlético de Madrid, um jogador muito inteligente também, que completa muito bem esse modelo de jogo da Argentina, jogadores com muita qualidade de passe, de jogar em espaço curto, em ótima finalização, completa muito o jogo do Messi, certo? Então vamos ver, como primeiro a gente vai ver como a Argentina do Lionel Scaloni ataca. O Scaloni normalmente, a Argentina ataca num 4-4-2 com uma pequena variação. A gente vai ver que os laterais, certo? Vamos começar de trás para frente. Os laterais, e como eu falei, eles têm uma postura mais de apoio na saída de bola. Os zagueiros normalmente abrem, né? Lógico, para receber o passe, esse passe. Leandro Paredes pode se infiltrar mais entre os zagueiros para fazer quase que uma saída de 3. Como eu falei, ele é o direcionador do passe, do primeiro passe da equipe. Isso dá mais liberdade para o Enzo Fernandes se juntar à dupla de ataque e formar uma linha de 3 meias com normalmente McAllister pela direita. Então o Enzo, como eu falei, que é o mais chegador deles pelo meio, e o Thiago Almada que sai da ponta esquerda e vem para dentro se unir aqui nessa troca de passes com os outros 4 jogadores, certo? Então a Argentina, quando tem a bola, atraca, não vamos falar em números aí, num 2-3-5, vamos dizer assim, um 2-3-5 não muito assimétrico, tá? Não muito simétrico, quer dizer, certo? Porque são esses 5 jogadores, né? Enzo, McAllister, Thiago Almada, Messi e o Julián, eles são jogadores de muita capacidade de jogo associativo em espaço curto. Eles gostam muito dessa aproximação, são jogadores que têm muita facilidade em ficar com a bola. Então a Argentina fica muito confortável em ditar o ritmo do jogo, certo? Então, até achar o melhor passe, a melhor capacidade de infiltração. Os laterais normalmente apoiam por dentro, às vezes fazem uma ultrapassagem por fora, hora de um lado, hora do outro, mas normalmente são laterais mais de apoio, ali na saída de bola, no controle de bola com o Leandro Paredes, certo? Essa é uma forma que a Argentina gosta de atacar. Uma variação disso que a Argentina pode ter é a entrada de um ponto específico. Aqui nesse caso, Juliano Simeone do Atlético de Madrid. Juliano Simeone que vem em grande forma no Atlético de Madrid. Aí normalmente ele pode entrar no lugar, por exemplo, do Thiago Almada, certo? Aí normalmente ele troca de lado com o McAllister. Normalmente ele é o jogador mais aberto ali na ponta direita. Não, eu tirei o Messi. Opa, voltamos o Messi aqui. Então ele é o Juliano Simeone com ele pela direita ou até o Nico Gonzalez pelo lado esquerdo, a Argentina passa a ter um ponta mesmo, um ponta atacando. A estrutura não vai mudar muito. A diferença é que com o Juliano Simeone na equipe, ou no caso o Nicolas Gonzalez, por exemplo, do lado esquerdo, o time passa a ter um ponta, um jogador espetado que pode atacar a última linha, procurar mais a linha de fundo, os cruzamentos, certo? Mas sempre vão ter pelo menos esses 4 jogadores, mais o Leandro Paredes, para esse jogo associativo pelo meio, certo? Essas tabelas curtas, essa imposição através da posse de bola. É o tipo de jogo argentino, né? Quem lembra antigamente, o toque me voe. É o toque e movimento, toque e passo, toque e recebo na frente, toque e passo. É a característica desses jogadores, certo? Sem a bola, normalmente a Argentina gosta de se defender, não é uma seleção tão intensa para recuperar a bola, então ela se defende basicamente como no seu 1-4-4-2, certo? Os jogadores voltam, a Argentina pode muitas vezes defender, fica totalmente à vontade para se defender num bloco médio, então não é uma seleção que faz muita pressão, esgana muito o adversário na saída de bola, mas tem um detalhe bem interessante. Mesmo não importando aí quem esteja do lado, seja o Juliano Simeone, se seja Thiago Almada, McAllister, Rodrigo Defoe, enfim, possibilidades que o Scaloni tem para montar a seleção, o mais importante é o seguinte, é dar total liberdade para o Messi sem a bola. O Messi anda sem a bola, né? Isso não é uma crítica, ao contrário. Saber que a equipe está programada para quando receber a bola, quando ter a posse de bola, o seu maior talento vai estar totalmente descansado para causar o maior dano possível na equipe adversária. Isso requer muito trabalho defensivo do Julián Álvares, né, o jogador do Atlético de Madrid, ou até que o Lautaro Martínez, que pode entrar,
também nessa posição, é um jogador que volta para defender também. Então a Argentina defende com 10 jogadores, contando o goleiro, né? 10 jogadores atrás da linha da bola. O único que sobra é o Messi, certo? Então uma seleção que se entrega muito, mas que não faz nenhuma questão de se defender num bloco médio até um bloco baixo, né? É lógico, se a estratégia for pressionar um pouco mais alto, o Messi ajuda a fazer essa primeira pressão, mas normalmente descansa, para quando o time tiver a bola, ter total liberdade para causar danos aí na equipe adversária. E a gente sabe do poder ofensivo que toda a Argentina tem, mas principalmente o Messi em boa forma física, descansado, né? Inclusive está machucado, vamos ver como é que vai chegar para a Copa do Mundo, mas deve chegar bem. A princípio não é nada sério. Bom, enfim, essa é a seleção atual campeão do mundo, do Lionel Scaloni, vai defender o título, passou 4 anos aí sem se testar muito contra grandes seleções. Vamos ver como é que chega nesse Mundial. O espaço está aberto para vocês, compartilhem, comentem, enfim, o espaço está aberto aí para interagir com o vídeo. Um abraço, até a próxima.